Aleluia, Jesus. Amém, meus amados irmãos. Graças a Deus por essa noite que o Senhor nos concede. Vamos continuar o nosso estudo, né? Nossa leitura do Evangelho segundo escreveu Lucas, o médico amado. E nós paramos no versículo de número 32. Eu queria, a partir desse versículo, compartilhar com meus irmãos uma porção de uma palavra de exortação para a nossa vida. Amém? Lucas 12, 32 em diante, diz assim a palavra do Senhor: Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Jesus vem trabalhando no coração dos seus discípulos e ensinando aos seus discípulos sobre quem é o Pai e o amor que o Pai tem por nós, o cuidado que o Pai tem por nós. E Jesus está trabalhando a fé e o discernimento que o discípulo deve ter, o discípulo de Cristo, precisa ter e deve ter acerca da vida. A nossa vida é uma viagem, a nossa vida, nós estamos passando por este mundo. Aqui não é o nosso final, aqui não vai ser o lugar onde receberemos a bênção plena e completa do Senhor. Nós estamos passando por este mundo. Existem muitas coisas que podem nos atrapalhar, que podem nos desviar, nos afastar do Senhor, como as adversidades da vida, né, as tribulações da vida, a perseguição por causa do nome do Senhor. Somos e seremos perseguidos por causa do nome de Cristo, as preocupações da vida, a ansiedade, a busca desesperada pelo medo da falta, deixarmos, por exemplo, de buscar o reino de Deus em primeiro lugar, para buscar estas coisas. Então Jesus vem trabalhando, dizendo, por exemplo, que Deus sabe até mesmo a quantidade de fios de cabelo que nós temos na cabeça, e que não devemos ficar preocupados, porque Deus é soberano até sobre os passarinhos que são capturados e vendidos no mercado. Quanto mais Ele está no controle da nossa vida. Jesus vai dizer que Deus cuida da sua criação, Ele cuida dos lírios do campo, Ele veste os lírios do campo, Ele vai nos vestir, vai nos dar o pão, não vai deixar faltar nada na nossa vida. E Ele diz, então busque, pois, o reino de Deus, e todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. E no versículo 33 ele diz: vendam o que têm, deem esmolas, façam para vocês bolsas que não se gaste com o tempo, um tesouro nos céus que não se acabe, onde ladrão algum chega perto e nenhuma traça destrói. Pois onde estiver o seu tesouro, ali estará também o seu coração. E o Senhor termina esta parte do seu ensino dizendo estas palavras: aonde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. E não tem jeito. O que valorizarmos, aonde nós colocarmos os nossos olhos, aquilo que a gente ama, é isso que nós vamos buscar. É isso que nós vamos priorizar na nossa vida. E todas estas coisas, as preocupações, as ambições do coração, as tentações do diabo, o pecado, a perseguição dos homens, todas estas coisas podem nos atrapalhar de estarmos prontos para encontrarmos o Senhor, estarmos prontos para a vinda do Senhor. Então a exortação do Senhor é aonde está o nosso coração, o propósito pela qual estamos vivendo, aonde nós estamos colocando os nossos olhos, para onde nós estamos indo, sabe, o que estamos fazendo com a nossa vida, o que estamos fazendo com o nosso tempo, as escolhas que nós estamos fazendo com relação ao hoje, que vão prejudicar o nosso amanhã, no que diz respeito à nossa caminhada com Deus, porque no final o que vai contar é a nossa caminhada, no final o que vai contar é o que nós fizemos, é como servimos o Senhor, como trabalhamos. Isso não vai interferir na salvação, mas isso vai interferir no galardão, isso vai interferir na recompensa. E estas coisas podem sim, interferir em nos levar ao pecado. Às vezes o trabalho que é lícito pode te levar ao pecado, às vezes a busca que é lícita pode te levar ao pecado, o entretenimento que é lícito pode te levar ao pecado. Então todas as decisões, elas precisam ser tomadas entendendo que a prioridade, a meta nossa é galgarmos, alcançarmos a salvação, os céus, o descanso que o Senhor nos prometeu. Amém? Então, tendo dito isso, o Senhor então diz a partir do versículo 35, é onde nós vamos meditar nessa noite. Ele diz assim: estejam prontos para servir e conservem acesas as suas candeias, como aqueles que esperam o seu Senhor voltar de um banquete, de casamento, para que quando ele chegar e bater, possam abrir-lhe a porta imediatamente. Felizes os servos cujo Senhor os encontrar vigiando quando voltar. Eu lhes afirmo que ele se vestirá para servir, fará que se recline à mesa e virá servi-los. Mesmo que ele chegue de noite ou de madrugada, felizes os servos que o Senhor os encontrar preparados. E tudo isso, o que o Senhor está dizendo, é justamente porque estas coisas nos atrapalham de estarmos prontos.
O Senhor diz: estejam prontos para servir, conservem acesas as suas candeias, estejam cingidos vossos lombos. Outra tradução colocou: cingidos vossos lombos, e conserve acesas as suas candeias. E aqui tem algo que a gente precisa entender, que as vestimentas dos judeus eram aqueles vestidos longos e compridos. E assim como a gente fica à vontade quando a gente está em casa, o judeu também ficava à vontade com o seu vestido solto. Mas aquele vestido, se ele tentasse correr, se ele tentasse andar um pouco mais apressado, ele corria risco de pisar no vestido, ou do vestido embaralhar na perna dele e ele cair. Então a pessoa, quando ela ia fazer uma atividade, quando ela ia fazer algo, ela pegava um cinto, ela puxava o vestido um pouco para cima, ela prendia o seu vestido com o cinto, para que seus pés pudessem ficar livres, para ela não tropeçar e cair. Então quando o Senhor diz assim: estejam prontos para servir, estejam cingidos para servir, isso significa que nós temos que tirar da nossa vida tudo aquilo que pode nos atrapalhar de caminharmos, de fazermos a obra, de estarmos na presença dEle, de servirmos a Ele. Tudo aquilo que está na nossa vida, nós precisamos nos livrar. Nós precisamos ter a atitude de nos livrar de tudo aquilo que pode nos atrapalhar. E o que pode nos atrapalhar? Tudo isso que o Senhor vem falando. As preocupações dessa vida, a ansiedade, a busca pelos tesouros dessa terra, que vai ficar tudo aqui, não vamos levar para o céu. O medo, sabe? O medo da perseguição dos homens. Todas estas coisas atrapalham o cristão. O apóstolo Paulo, ele vai dizer para Timóteo: Timóteo, um soldado que se alistou, ele não se embaraça com as coisas desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Em Hebreus 12 diz que se nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, devemos nos livrar de todo embaraço, de tudo aquilo que nos faz tropeçar, e avançarmos na nossa carreira olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Sempre haverá coisas, situações que tentarão nos prender, que tentarão nos embaraçar, e é preciso discernimento, é preciso, como eu disse, compreender a vida sob a perspectiva da revelação da palavra de Deus sobre quem nós somos e para onde nós vamos. Se vivêssemos para sempre nessa terra, ou se pudéssemos levar algo desta vida, amém. Mas a verdade é que tudo vai ficar, que tudo é passageiro, que tudo é transitório, tudo perde o seu valor, a traça corrói, os ladrões roubam. Nada nesta vida vale a pena você viver para isso. Não existe nada nesta vida que vale a pena você viver para alcançar, para você conquistar. Porque tudo é passageiro, é falho, é imperfeito. Somente o Senhor nosso Deus é digno do nosso coração, da nossa dedicação. Como a palavra tão conhecida de Asaf: não há na terra que eu queira mais do que a ti. O Senhor fala também de estar acesa a nossa candeia. A candeia, meus amados irmãos, era um recipiente, uma jarra cheia de azeite, e ali se colocava um pavio, e esse pavio ficava queimando a noite toda. O trabalho de quem acender uma candeia é colocar o azeite, cortar o pavio do tamanho correto, porque o pavio não podia apagar, ele tinha que ter o tamanho certo, e a pessoa tinha um trabalho de acender e ficar vigiando para que mantivesse acesa aquela candeia. E olhando para a nossa vida, como nós poderíamos aplicar isso à nossa vida, isso fala sobre a nossa comunhão com o Senhor. Como que eu mantenho a minha chama, a minha candeia acesa, pastor? As coisas que o Senhor nos ensinou desde o início: a oração, a leitura da palavra, a nossa vida de fidelidade à nossa igreja, o nosso envolvimento com as coisas do reino. Nós precisamos constantemente nos exercitar na prática dessas coisas. No dia que deixarmos de praticar estas coisas, a nossa fé morre, o nosso coração se esfria, o desânimo vence. Precisamos lutar para mantermos a nossa comunhão com o Senhor, a nossa intimidade com o Senhor, repito, pela oração, pela leitura, pela meditação na palavra, pela nossa adoração ao Senhor, pelo nosso serviço no Senhor. A nossa candeia precisa estar acesa. E uma coisa vai comprometendo outra coisa. É o que eu disse para você, que às vezes a questão é lícita, mas aquilo pode interferir na sua vida espiritual. Aquilo pode atrapalhar a sua vida espiritual, sabe? É o que eu falei para vocês, que quando mais jovem, eu tinha uma dificuldade enorme para estar na consagração pela manhã. A igreja tinha culto todo dia pela manhã, eu tinha uma dificuldade de acordar cedo para ir para a consagração. E eu ficava me sentindo culpado: por que eu não consigo acordar cedo? E eu achava que meu problema era o horário que eu acordava, mas na verdade o problema era a hora que eu ia dormir. Porque eu sempre ia dormir de madrugada. Eu sempre ia dormir 1 hora, 2 horas da manhã, e adolescente tem muito sono. E eu, como adolescente, eu não conseguia então acordar cedo. E eu vi que eu tinha que corrigir, não era somente na hora para acordar, eu tinha que começar a corrigir lá de trás. Eu tinha que vir começando a corrigir lá de trás, porque uma decisão errada aqui vai interferir lá na frente, e a conta sempre fica para as coisas de Deus. A conta fica sempre para as coisas de Deus. Não, hoje eu vou fazer isso aqui pela manhã, eu vou fazer isso aqui outro, eu vou fazer mais isso daqui, e quando acabar aqui eu vou fazer isso aqui outro, e no final do dia você não tem força para orar.
No final do dia você está cansado demais para ler a Bíblia. No final do dia você está cansado demais para servir o Senhor. E aí você começa a desanimar. Você diz, Deus, por que eu estou desanimando? Por que eu estou enfraquecendo? E os problemas começam a te vencer. E o diabo começa a te enganar. E você começa a ficar embaraçado. E quando você vê, você não consegue nem vir para a igreja. É isso que Jesus está tratando. Jesus está dizendo, estejam prontos, vocês precisam estar prontos. Vocês precisam ser como aquele servo que fica lá na porta esperando o Senhor voltar do casamento. Imagine você, a festa de casamento, não tem hora para acabar. O culto tem hora para acabar. Uma festa de casamento não tem hora para acabar. Enquanto a bebida está lá, enquanto a comida está sendo servida, enquanto estão festejando, não tem hora para acabar. O texto diz, se ele vir de noite ou de madrugada, e vocês sabem que o relógio dos judeus, ele trabalhava como vigílias, né? O horário da noite, e tinha a vigília de 6 às 9, a vigília de 9 à meia-noite, e tinha a vigília de meia-noite às 3 e de 3 às 6. E a hora mais difícil de ficar acordado era de 9 às 3 da manhã. Você está entendendo? A hora mais difícil de ficar acordado era de 9 às 3 da manhã. Porque você consegue acordar 3 horas da manhã para ir trabalhar. Agora, se você já acorda 6 horas da manhã, e os judeus acordavam junto com o sol, você tem que ficar acordado até às 3 para esperar o Senhor. É uma luta. É uma luta contra o sono. Mas o texto está falando justamente disto, que aqueles que perseverarem, aqueles que conseguirem passar pela vida e se livrar de todo embaraço, e de dependerem do Senhor, e de confiarem no Senhor, e mesmo debaixo de ameaça dos homens, continuarem confessando que Jesus Cristo é o Senhor da vida deles, estes são os servos que estão ali esperando o Senhor chegar, e quando o Senhor bater na porta, ele vai abrir a porta e dizer, Senhor, seja bem-vindo de volta. Isso fala de prontidão, isso fala de fidelidade, isso fala de compromisso, isso fala de responsabilidade, isso fala de uma atitude de quem quer agradar o seu Senhor. O nosso Deus, ele é um Deus de amor, mas ele é exigente. Ele é exigente. A fé que nós temos nele, ela precisa ser praticada na sua totalidade, ou não somos aprovados diante de Deus. E o texto diz que haverá recompensa. O Senhor Jesus falando, felizes os servos, cujo Senhor os encontrar vigiando. Bom, pode ser que Jesus não venha na nossa geração, mas certamente nós vamos nos encontrar com Ele. Amém ou não amém? O apóstolo Paulo não alcançou a volta de Jesus, mas ele disse, eu combati um bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé. Ele chega no final da sua vida feliz, porque ele fez tudo o que tinha que fazer, ele serviu o Senhor no tempo que tinha, ele fez toda a obra que o Senhor colocou diante dele, ele serviu o Senhor com fidelidade no ministério que o Senhor deu para ele, ele está chegando no final e ele tem alegria no coração, ele tem paz no coração. Jesus diz que estes servos que se manteram fiéis esperando o Senhor, diz que o próprio Senhor Jesus dizendo que Ele mesmo vai se vestir e Ele mesmo servirá estes servos, porque haverá galardão, haverá recompensa para aqueles que perderam a sua vida para este mundo, para ganhar a sua vida eterna. Haverá recompensa, haverá galardão para aqueles que renunciaram aos prazeres deste mundo, para alcançar os prazeres eternos e as vitórias eternas. Esta é a mensagem, este é o Evangelho desde o início. Aí o Senhor traz uma reflexão para nós. Ele diz assim, no versículo 39, entretanto, porém isto, se o dono da casa soubesse a que hora viria o ladrão, não permitiria que a sua casa fosse arrombada. Se alguém chega para você e diz, olha, tem uma garotada aqui que falou que vai invadir a sua casa. Eles vão invadir a sua casa. E aí se você vai dormir e não tranca a sua porta, se você vai dormir e deixa a janela aberta, se você vai dormir e deixa a sua casa desprotegida, você é um negligente, você é um irresponsável com a sua família. Você tem filhos, você tem a sua família, e você deixa a sua família desprotegida, mesmo que as pessoas te avisaram que o ladrão vinha, ninguém se comporta assim. Quando você recebe uma notícia, dentro da comparação que Jesus está fazendo, que o ladrão vai invadir tua casa, você fica ali esperando ele. Você fica de prontidão para proteger a sua casa, para proteger a sua família. Nós não estamos desavisados. O Senhor avisou, eu voltarei. O Senhor nos avisou, vou preparar-vos um lugar, e quando estiver pronto, eu voltarei para levar vocês para que vocês estejam comigo. Eu voltarei mais uma vez para receber vocês no céu. Eu voltarei para buscar vocês. Eu não vou deixar vocês sozinhos. Não estamos desavisados. Se recebemos o aviso que ele vai voltar, então quem for pego despreparado é negligente. Quem for pego despreparado, envolvido, embaraçado com as coisas deste mundo, é uma pessoa negligente. E é isso que o texto está trazendo. Esta é a exortação do Senhor. Versículo 40 ele diz, estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que não esperam. Não sabemos a hora, não sabemos o dia, é verdade. Mas nós sabemos que o Senhor virá buscar a sua igreja. Nós temos a plena convicção que o Senhor retornará para buscar o seu povo. Quando ele subia em direção às nuvens, os anjos disseram, por que vocês estão olhando para cima? Este Jesus voltará da mesma forma que está subindo para buscar vocês. O Senhor vem nos buscar. E aí, o Senhor, ao contar esta parábola, o Pedro é maravilhoso, porque ele pode ter sido precipitado muitas vezes,
Mas o Pedro, ele foi importante muitas vezes para que tivéssemos mais conhecimento da revelação do Senhor. O Simão Pedro perguntou, no versículo 41, Senhor, estás contando essa parábola para nós ou para todos? Porque, segundo alguns comentaristas entendem, o Senhor estava conversando com os seus 12, mas a multidão ficou ao redor, a multidão foi se aglomerando do lado, e começaram também a ouvir, mas este conselho era para os apóstolos. O Senhor fala que eles seriam presos por causa do nome dele, que eles teriam que confessar o Senhor mesmo diante da morte. Era o ministério apostólico, o Senhor estava preparando estes homens para o ministério apostólico. E quando Jesus conta essa parábola, o Pedro fica com a dúvida, Senhor, é para todo mundo ou é para nós somente? E aí Jesus responde, o Senhor respondeu, quem é, pois, o administrador fiel e sensato, a quem o seu Senhor encarrega dos seus servos, para lhes dar sua porção do alimento no tempo devido? Alguns entendem que Jesus estava falando então dos líderes religiosos que estavam fracassando em cuidar, em estarem prontos para receber o Messias, o Salvador. Eu vou dizer para você o que eu entendo nesse texto. Jesus está falando sobre o servo fiel, sobre o mordomo que tem que estar sendo preparado. Eu entendo que o Senhor está se referindo a nós, à sua igreja, aos obreiros da casa do Senhor. Jesus não espera que os que estão lá fora estejam preparados, mas o Senhor espera que nós, os seus servos, a sua igreja, aqueles que foram enviados para pregar o Evangelho a toda criatura nos 4 cantos do mundo, o Senhor espera que nós estejamos preparados. E aí o Senhor fala assim no versículo 43, feliz o servo a quem o seu Senhor encontrar fazendo assim quando voltar. E perceba que essa palavra está falando sobre a volta do Senhor, e essa palavra está falando que uma das características de estar pronto é estar servindo. Eu estou tentando dizer que existem pessoas que estão dentro da igreja, mas não estão servindo. Tem pessoas que andam conosco, mas não estão servindo. E não consigo enxergar alguém salvo, alguém que tenha o Espírito Santo e que não esteja servindo. Todos têm que servir, todos têm que se envolver com a igreja, todos têm que se envolver com a obra do Senhor. E isso vai te custar. Se envolver com o reino de Deus vai te custar. Você vai ter que abrir mão de muitas coisas na tua vida para colocar como prioridade não só Deus, não só o Senhor teu Deus que te ama e te salvou, mas também a obra dele. Porque Jesus disse, Pedro, você me ama? Então apacenta minhas ovelhas. Como que eu vou amar o Senhor e não vou cuidar da obra dele? Como que eu vou amar o Senhor e não vou servir a ele? Não vou fazer a obra que ele confiou a mim? Amém ou não amém? Aí você entende sobre os embaraços? Aí você entende quando ele diz ajuntar tesouro no céu e ajuntar tesouro na terra? É uma escolha. Tem muita gente que diz, eu não tenho tempo para servir a Deus. Eu não tenho tempo para me envolver com as coisas de Deus, eu tenho que pagar minhas dívidas, eu tenho que comprar minha casa própria, eu tenho que pagar, eu tenho que oferecer para meus filhos a melhor educação, eu tenho o sonho de viajar ao mundo, eu não tenho tempo, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ganhar mais dinheiro, eu tenho que fazer tantas coisas, e a vida vai passando, as oportunidades vão passando, e a pessoa não faz a obra, e a pessoa não se envolve, e a pessoa não entende que primeiro buscar o reino de Deus é a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, o versículo 43 diz, feliz o servo a quem o seu Senhor encontrar assim quando vier, ou seja, servindo, cuidando da casa de Deus, cuidando daquilo que Deus confiou a nós, servindo. Versículo 44, garanto-lhe que ele o encarregará de todos os seus bens. Jesus, muitas vezes, quando foi falar do galardão que o Senhor tem para nos dar, o Senhor deixou isso muito claro. Quem é fiel no pouco, vai ser colocado sobre o muito. Aquele que recebe de Deus e se empenha em trabalhar o talento que recebeu, em multiplicar o talento que recebeu, receberá mais e mais e mais. Mas as pessoas que recebem os talentos, as pessoas que recebem os privilégios e enterram isso e não dão valor a isso, essas pessoas não receberão galardão, e dependendo da tua teologia aí, isso compromete até a sua salvação. No caso, quando o Senhor fala dos talentos, aquele que enterrou um talento foi amarrado e lançado nas trevas exteriores. Amém ou não amém? Diz assim o versículo 45, mas suponham que esse servo, ao invés de servir o Senhor com fidelidade, ao invés de entender a honra, o privilégio e se dedicar e viver a sua vida aprovado, versículo 45, mas suponho que esse servo diga a si mesmo, o meu Senhor se demora a voltar, então comece a bater nos seus servos e nas servas, a comer, a beber e a embriagar-se. A palavra está sendo dirigida, Jesus está trazendo a exortação, justamente porque a nossa tendência é achar que não vai acontecer. O nosso pensamento é achar que vai demorar ainda. Ontem mesmo, estava escutando a história de um influencer, um cara muito rico, milionário, YouTube milionário. O que me deixou assim, falei, cara, tu vê como é que dinheiro não protege as pessoas. Ele falava sobre a trágica morte do sogro dele. Ele contando o amor, o carinho que ele tinha pelo sogro, que o sogro era como um irmão para ele.
E num belo dia, né, todos endinheirados, todos ricos, um belo dia, esse homem, né, chegou, estou com dor no dente, cara, esse dente está me matando. Aí a filha, o genro que está contando a história, né, eu acho que você não vai no dentista. Ah, não, vamos no dentista, vai ficar sofrendo aí tomando dipirona, cara, para com isso, arranca esse dente logo, bobeira. Ah, tá bom, foi no dentista, o cara arrancou o dente estava inflamado, arrancou o dente. Isso que arrancou o dente pegou uma bactéria, começou a inflamar, essa bactéria desceu da boca, foi para o sistema digestivo aqui, laringe, faringe, foi descendo, infeccionando tudo. Em menos de 24 horas, a sepsia no corpo todo. Internado, grave. Abriram o peito do homem, lavaram da secreção que ele tinha nessa parte do, não sei os termos, fugiu da cabeça aqui, a quinta série aqui. Laringe, faringe, lavaram tudo. Só que nisso que ele está ali, esôfago, nisso que ele está ali, trombose no homem. Porque ele parou de fumar, mas ficou com aquele negócio de vape. Um homem de 55 anos, achando que é garotão, fumando vape, né? Achando que é moda isso, comprometeu o pulmão dele. E tiveram então que vir com anticoagulante, porque o homem infartar. Trombose no homem. Nisso que deram anticoagulante, ele tinha feito a cirurgia, aberto o peito, o sangue, ó, começou a vazar sangue para tudo quanto é lado, hemorragia. Internaram o homem mais uma vez, e aí o médico não sabia. Se eu não der anticoagulante, ele morre de trombose. Se eu der anticoagulante, ele morre de hemorragia. O que a gente faz é bom. Em 2 semanas, aquele homem rico, cheio do dinheiro, cheio de saúde, porque era marombeiro, fazia academia 3 vezes na semana, corria não sei quantos quilômetros, cheio de vida, 55 anos, parecia um homem de 30 anos, jovem, bonito. Em 2 semanas, o cara morreu por causa de um dente. Cheio da grana, mas morreu por causa de um dente. Quem imaginaria isso? Quando que esse homem poderia imaginar que aos 55 anos ele morreria por causa de um dente? E você, quando você vai morrer? Quando que eu vou morrer? Quando que é o nosso fim? Você sabe quando é o seu fim? Mas você não pensa nele, né? Você acorda todo dia pensando o quê? Tenho que pagar minha conta, quero reformar essa casa, né? Eu quero fazer um curso, quero viajar o mundo, eu quero ir para Disney. Não, eu estou cheio de ansiedade, quero fazer tantas coisas, eu quero fazer tudo isso e Deus está lá do céu. Você é louco. Você é louco, você vai morrer daqui a tantos dias, isso tudo vai ficar aí. Você não se preparou. Jesus está dizendo que o mordomo que ficou em casa, ele disse, o Senhor vai demorar. Eu posso viver a minha vida de qualquer maneira, eu posso me entregar à maldade do meu coração, eu posso viver o pecado, eu posso beber, embriagar, ser violento, porque o meu Senhor não vai vir agora, eu não vou morrer agora, eu tenho muitos dias ainda, e a minha vida ainda é muito longa ainda a minha vida. Versículo 46 diz, o Senhor daquele servo virá num dia em que ele não espera, e numa hora em que ele não sabe. Isso foi dito muitas vezes. Quando o Senhor vai tocar no assunto da sua volta, o Senhor sempre fala desta maneira, vou vir numa hora em que vocês menos esperam. Por isso que a lamparina tem que estar acesa todo dia. Por isso que toda hora eu tenho que estar cingido, porque Ele pode vir na hora que eu menos espero. A prontidão tem que ser todo dia eu tenho que estar pronto. Todo dia eu tenho que estar preparado. Eu tenho que manter a minha vida, a minha lamparina acesa, mantendo a minha consagração, a minha devoção a Deus. Eu tenho que estar com meus lombos cingidos. Eu tenho que ser um mordomo que está cuidando da casa de Deus. Estou envolvido em cuidar da obra, em fazer a vontade do Senhor na casa dele. O Senhor diz, o Senhor daquele servo virá num dia em que ele não espera, numa hora que ele não sabe, e o punirá severamente, e lhe dará lugar com os infiéis. Era crente, era pastor, era homem de Deus, era mulher de Deus, mas o seu fim vai ser igual a todos os homens. O seu fim vai ser igual a todos os homens, porque não creu na exortação, não acreditou. Diz assim, versículo 47, aquele servo que conhece a vontade do seu Senhor e não se prepara, aquele servo que conhece a vontade de seu Senhor e não prepara o que ele deseja, e nem o realiza, receberá muitos açoites, mas aquele que não a conhece e pratica coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites. A quem muito foi dado, muito será exigido. E a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. E muitos acreditam que assim como no céu haverá recompensas diferentes para cada um, porque cada um receberá segundo as suas obras, alguns acreditam que o castigo eterno também será segundo a maldade e o pecado de cada um. Jesus está falando sobre uma pessoa que conheceu o reino, que soube a vontade do seu Senhor e não se preparou. E a Bíblia traz esse entendimento. Ela diz que é melhor você não conhecer do que você conhecer e se desviar. A Bíblia diz que a terra que recebe água, mas ela, ao invés de produzir frutos, produz espinho, ela é maldita. Ela é maldita. Um crente que perde o sal, ele não presta para nada, a não ser para ser jogado fora e pisado pelos homens.
E aí Jesus vai dizer que a quem muito é dado, muito é exigido. Os privilégios que nós temos são grandes privilégios. O conhecimento que temos do reino, o conhecimento que temos da palavra, sermos uma igreja que está procurando viver na palavra, é um privilégio, mas é uma grande responsabilidade. E o texto diz, a quem muito é dado, muito será exigido. Seremos julgados segundo o entendimento e a compreensão que temos da vontade do Senhor. Nosso Deus, Ele é exigente. Amém ou não amém? Jesus está preparando estes homens para que o seu trabalho não seja em vão na vida desses homens. Para que eles enfrentem a vida entendendo e compreendendo essas coisas. Porque para se desviar é muito fácil. Para ser enganado é muito fácil. É muito fácil. O pecado não vem em forma de pecado, vem em forma de bênção. O pecado não vem em forma de pecado, o pecado vem em forma de coisa boa. É um mel doce, mas está lá dentro de um corpo podre. É mel, é doce, mas quando você prova o doce, você está quebrando a tua aliança com Deus. E Jesus está dizendo, vigiem, estejam prontos. Eu estou anunciando vocês, eu vou voltar. Eu estou dizendo, eu vou voltar, vocês precisam estar prontos, vocês precisam estar preparados para a minha volta. Amém? Eu quero trazer algumas aplicações práticas para a sua vida. Você precisa ter vida de oração. E você precisa tomar as suas decisões debaixo da direção de Deus. Abraão, por causa da fome de Canaã, ele, ao invés de buscar a Deus, ele desce para o Egito. E dá tudo errado para ele. Se atrapalha toda, crise no casamento. Ele precisa voltar correndo para o lugar que Deus queria que ele ficasse. Abimeleque e Noemi, por causa da fome, vão para a terra moabita e dá tudo errado. A necessidade, as provações da vida não nos dão o direito de sairmos da vontade de Deus. Nem mesmo necessidades básicas como comer e beber nos dão o direito de sairmos do centro da vontade de Deus. Mas e aí, pastor? Meu justo viverá da sua fé. Isaac obedeceu a Deus. E na terra de fome, ele se tornou rico e se tornou um homem poderoso na terra. Porque você nunca deve se esquecer de uma coisa: Deus é fiel na vida daquele que é fiel. Deus, Ele honra aqueles que o servem com fidelidade e com compromisso. Eu quero te dizer que há um grande perigo no entretenimento. Há um grande perigo nas coisas lícitas também. Não são só as coisas ilícitas que são perigo para nós. Eu fico pensando que a Bíblia não fala pecado, ela fala embaraço. A Bíblia não fala pecado, ela fala embaraço. É uma coisa que você pega e aquilo ocupa a tua vida, e aquilo embaraça as tuas pernas, e aquilo te atrapalha. Às vezes é uma coisa que não tem o menor perigo, mas se você tem vida de oração, você consegue discernir. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos guiará em toda a verdade. E todos os filhos de Deus são dirigidos pelo Espírito Santo. Existe um sinal verde, um sinal vermelho dentro de você. E você, quando tem vida de oração, se você não ora, se você não lê a Bíblia, esquece. Você precisa orar e ler a Bíblia. Mas se você ora, se você lê a Bíblia, se você conhece a voz do seu Senhor, você sabe, poxa, isso daqui vai se cilada para mim. Isso aqui vai me atrasar para a hora do culto. Isso aqui vai me tirar da escola dominical. Isso daqui vai me colocar em tentação. Isso daqui vai tornar um gatilho na minha vida que vai me levar para o velho homem. Você está entendendo? É embaraço. São coisas desta vida. Aquele que foi alistado para o exército não se embaraça com as coisas desta vida. Com as coisas dessa vida. Cuidado com o lícito, cuidado com o entretenimento. Cuidado com a diversão. Cuidado para não se entregar à carne e à glutonaria e você pecar pior que o ímpio. Amém ou não amém? E eu quero dizer para você que, embora esteja trazendo um discurso que pareça um discurso onde nós iremos sofrer, e não vamos ter nada de bom, e não vamos ter alegria, e não vamos ter sabores, e vamos chegar e só vamos ter recompensa no final. Não é isso que eu estou dizendo. A vida daquele que é fiel a Deus é uma vida abençoada. A vida daquele que é fiel a Deus tem prazer, tem alegria, tem deleite, tem provisão, tem paz. A vida daquele que obedece a Deus, ela é mais rica e mais abençoada que o homem mais rico desse mundo. Você pode ter certeza disso. Deus te ama. Deus não quer te levar para um caminho onde você sofre. Deus quer te levar pelo caminho da vida. Se quiseres, se me ouvirdes, vocês comerão o melhor desta terra. O melhor desta terra é para a sua vida. Vigia, ora, olha para Jesus. Vigia teu coração. Onde é que está teu coração?
Vigie a sua vida, vigie a sua vida, vigie o seu coração. Seja disciplinado, seja alguém que conhece a si mesmo, amadureça na presença de Deus. Seja um obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra do Senhor. Amém? Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família, em nome de Jesus. Vamos ficar